Bom dia, pessoal. Bom, como eu havia comentado em aula, alguns exercícios eu vou fazer aqui, colocar a resolução, tá? Para a gente dar uma adiantada aí na matéria. Então, o que eu deixei de fazer lá, eu vou estar postando aqui para vocês. Então, lá na página 38, o exercício 4, ele fala lá: o internauta recebeu em determinado dia, um tweet da campanha da Unicef de ajuda humanitária para o Chifre da África, uma região lá da África. Vocês sabem bem lá em geografia, né? Considerando a importância dessa campanha, o internauta retuita essa mensagem nesse dia para 8 de seus seguidores. Então, no primeiro dia, 8 seguidores vão receber a mensagem. Cada um desses, por sua vez, retuita a mensagem no segundo dia para outros 8. Então, 8 vezes 8, 64 vão receber no segundo dia. E assim por diante até o 10º dia. Sabendo que cada seguidor retuitou para apenas 8 de seus seguidores, a ordem de grandeza do número de pessoas que receberam a mensagem na campanha final do 10º dia, né? Então, que receberam, né? Então, não conta o primeiro. Quer dizer, primeiro dia... Tá, um minutinho. No primeiro dia, quantos receberam? No primeiro dia, 8 receberam, né? No segundo dia, cada um desses 8 vai passar para outros 8. 8 vezes 8, 64. Assim por diante. No terceiro dia, cada um desses 64 vai passar para 8, né? E vai multiplicando por 8. Vai ficar 64, que é 2 a sexta, vezes 8, que é 2 a terceira, 2 a nona. Vai dar em 512, assim por diante, né? Até chegar no 10º dia, que é o que ele quer saber, né? Que vai ser o A10, né? Então, você tem uma PG aí que começa com 8, tá? Não começa com... No primeiro dia foram 8, né? Nesse dia. Então, 8, 16, 60, 16, nada, 64 aqui, né? Tudo bem? E assim por diante. Tá? Quer saber o 10º termo? A razão é 8, né? Então, lá, o AN que a gente viu lá na aula é o A1 razão elevado a N menos 1, né? Do primeiro para o 10º você vai multiplicar. Então, o A10 é o A1 vezes a razão elevado a 10 menos 1, que dá 9. Então, no 10º dia, vai ser o A8 no primeiro, razão é 8, a nona. Tudo bem? Então, vai dar aí 8 a primeira vezes 8 a nona, vai dar 8 elevado a 10. Bom, ele falou aqui, ele deu a dote que 2 a décima aproximadamente é 1000, né? Na verdade é 1024, mas ele quer que aproxime como 1000. Então, no lugar desse 8, você vai colocar 2 a terceira, elevado a 10. Você vai ficar, então, com a 10 igual a 2 elevado a 30. Como eu sei o 2 elevado a 10, ele pediu para aproximar, 2 elevado a 30 é 2 elevado a 10 ao cubo. Como ele pediu para aproximar lá que 2 a décima é 10 ao cubo, então vai ficar 10 ao cubo no lugar do 2 a décima ao cubo. Então, você vai ficar com a elevado a 10. A 10º termo, então, vai ficar 10, 3 vezes 3, 10 a nona. Tudo bem? 10 a nona, que é a alternativa C. 1000, milhão, bilhão, né? Tudo bem? Então, é isso. Exercício 1. Bom, e aqui no exercício 5 da FUVEST, com os 13 dados de uma amostra dispostos numa sequência em ordem crescente, verificou-se que seus termos formam uma PG, tal que a soma do terceiro com o nono termo é igual a 54, enquanto que o quarto com o 10º termos tem soma de 54 raiz de 2. A mediana dessa amostra. A gente vai ter mais adiante a ideia de estatística, mas mediana, qual que é a ideia? Então, você tem lá uma sequência que tem 13 termos em ordem crescente. Tem lá o A1, A2, A3, assim por diante. Tem aí A6, A7, A8 aí no meio, né? Até chegar no A13.
Mediana, o que a gente vai ver é o termo que ocupa a posição central. Como tem um número ímpar, você pega aqui 13 mais 1 dá 14, divide por 2 dá 7. Quer dizer, o sétimo termo vai ser a mediana, não é média, tá? Média é somar os 13 e dividir por 13, né? Que vai estar a mediana. Isso a gente vai ter depois em estatística, tá? Então, a mediana é o sétimo termo, quer dizer, ele deixa 6 anteriores, 6 posteriores, né? Tudo bem? Então, na verdade, o que a gente quer saber aí é quanto vale o sétimo termo, tá? Para isso, o que a FUVEST deu? Isso a gente vai ver depois melhor lá em estatística, tá? O que a FUVEST deu? Você tem uma PG aí que a soma do terceiro com o nono, então, se eu somar o A3 mais a 9, dá 54. E somando o quarto mais o décimo, dá 54 raiz de 2. Aqui a dica é você perceber que ó, o quarto, do terceiro para o quarto, eu multiplico pela razão uma vez. E do nono para o décimo, multiplico pela razão uma vez. Então, o que a gente faz? Vou pegar lá aqui vou tentar fazer aqui. Se eu pegar o quarto mais o décimo, é 54 raiz de 2. E aí o truquezinho é escrever o quarto termo como o terceiro vezes a razão e o décimo como o nono vezes a razão. Igual a 54 raiz de 2. E aí você fatora essa razão, fica a razão que multiplica quem? O A3 mais o A9. Esse é o truquezinho. Ah, professor, dá para fazer diferente? Dá para escrever o A3, A9, A10, A4, tudo em função do A1, só que aí ficam as potências ruins de trabalhar, mas dá certo também. Daí, isso aqui vai ficar a razão vezes esse A3 mais A9 é o 54. Igual a 54 raiz de 2. Corta aí o 54, você vai ficar com a razão valendo raiz de 2. Tudo bem? Corta aí o 54, eu passo dividindo. Razão vale raiz de 2. Bom, daí para descobrir, ele quer saber o sétimo termo, que é, por exemplo, o A1 vezes a razão elevada a 6, eu posso ir lá na primeira equação, vou pegar A3 mais A, ou posso escrever em função do A3, né? Aqui eu posso escrever em função do A1 ou do A3. Isso aqui é 54. Então, vou escrever em função do A3. Então, A3, o A9, quem que é? É o A3 vezes a razão elevado a 9 menos 13. Dá 6. Isso é igual a 54. Então, fica 3 mais o A3 vezes raiz de 2 elevado a 6, igual a 54. Raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Elevado a 6, você vai fazer meio vezes 6, dá 3. Então, isso vai dar 8. Tá? Então, vai ficar A3 mais A3 vezes 8, tá? Ou jogo 6 lá para dentro, vai ficar 64, né? 2 a 6, que sai como 8. Igual a 54. Daí você tem aqui 1 A3 mais 8 A3, dá 9 vezes o A3. Igual a 54. Passo dividindo, 54 por 9 vai dar 6, né? 6 vezes 9, 54, tá? Então, descobrimos aqui o terceiro termo. Daí, para terminar, ele quer saber o sétimo termo. Separar aqui. Apagar aqui. O sétimo termo, que é o que ele quer saber, que é a mediana, é o terceiro. Poderia escrever em função do A1? Pode, mas como tem o terceiro termo, vezes a razão elevado a 7 menos 3, que dá 4, que a gente viu lá no termo geral. Então, sétimo termo, o terceiro é 6, razão é raiz de 2 elevado a 4. Então, o sétimo termo vai ficar 6. Aqui, joga esse 4 para dentro, vai ficar 2 a quarta, que é 16, vai ser como 4. Ou coloca como 2 elevado a meio. Tá? Meio vezes 4 dá 2, então vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Portanto, o sétimo termo, que é a mediana, é 24. Tá? Essa ideia de mediana, a gente vai ver direitinho em estatística, mas assim, uma ordem, né? Se eu tivesse 3 termos, a mediana seria o 2. Depois a gente vê lá se for um número par, lá, o que acontece. Se for um número ímpar, chega exatamente no valor. Se for um número par, dá problema. Então, a alternativa D. Ok? Então, anota aí, alternativa D. Beleza? Então, pausa aí, anota.
Eu vou passar para o próximo. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Na aula 15, vou explicar as propriedades aí, né? Na aula 15, vou fazer o exercício 1 e 6. Então, aqui no exercício 1 da aula 15, ele fala: a sequência 8, 19 é obtida somando os termos correspondentes de duas progressões, uma PA e a outra PG, de razões iguais. Então, observe que a PA e a PG têm razões iguais. A razão da PA é igual à razão da PG. Isso ele disse aí no enunciado, tá? Razões iguais. O primeiro termo, que é o 8 dessa sequência, é o resultado da soma do primeiro termo da PA com o primeiro termo da PG. O segundo termo, que é 19, é o segundo termo da PA com o segundo termo da PG, assim sucessivamente. Sabendo que o primeiro termo da PA é igual ao primeiro termo da PG, então, você tem lá uma PA, vai ter lá o primeiro termo, segundo, terceiro, assim por diante. Tem uma PG, tem lá o primeiro termo, segundo, terceiro, e tem essa sequência aí, que o primeiro termo é 8, o segundo é 19, isso basta para a gente descobrir. Ele quer saber quanto vale aí, podemos concluir que o quinto termo, ele quer saber quanto vai ser aqui o quinto termo dessa sequência. Quanto vai ser o acima aí dessa sequência. É isso que ele quer saber. Tá? Bom, o primeiro termo da PA é igual ao primeiro termo da PG. Então, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser x também. Então, se eu somar x mais x, dá 2x, é igual a 8. Então, sai que o x é 4. Quer dizer, então, aqui vale 4, porque ele falou que o primeiro termo da PA é igual ao primeiro termo da PG, 4. Bom, daí o próximo termo aqui da PA seria 4 mais a razão, depois 4 mais 2R, assim por diante. Já o da PG seria 4 vezes a razão, 4 vezes a razão ao quadrado, né? Assim por diante. Bom, mas o que a gente tem? A gente tem que R é igual a Q, foi dado, e que se eu pegar o segundo termo da PA mais o segundo termo da PG, tem que dar 19, né? Quer dizer, se pegar, então, 4 mais R, que é o primeiro termo, o segundo termo da PA, mais o segundo termo da PG, que é 4 vezes a razão, isso vai dar 19, tá? Bom, como as razões são iguais, eu coloco aqui 4 mais R, no lugar do Q, eu coloco o R também, já que o R é igual a Q. Isso é igual a 19. 4R mais R vai dar 5R. Passa esse 19 para esse 4 para o outro lado. 19 menos 4 vai dar 15, né? Tudo bem? 19 menos 4, 15. Então, a razão vale 3. Então, você vai ter que a razão da PA é igual à razão da PG, que vale 3. Bom, daí você pode descobrir o quinto termo da PA, o quinto termo da PG e depois somar, né? A ideia é que dá para fazer direto, quer dizer, na PA, então, o que acontece na PA? O primeiro termo é 4, depois você sai somando 3. Descobrir um por um aqui, ou poderia descobrir o quinto termo da PA, usando a fórmula, o quinto termo da PG, e sai somando 3. Então, 4 mais 3, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16. Descobri aqui o quinto termo da PA. Já a PG, o primeiro termo é 4, a razão é 3 também, que são iguais, né? Só que aqui você multiplica por 3. 4 vezes 3, 12. Tem que descobrir o quinto termo aqui. Vezes 3, 36. Vezes 3, 108, né? Vezes 3 dá 300. 3 vezes 8, 24, 324. Esse é o quinto termo da PG. Tudo bem? Então, a sequência, o primeiro, soma 4 mais 4 dá 8. 7 mais 12, 19. 16 mais 36. Então, na sequência, o que acontece? Ele quer saber o quinto termo, vai ser o quinto termo da PA mais o quinto termo da PG. Então, na sequência, o quinto termo vai ficar, o quinto termo da PA deu 16, o quinto termo da PG deu 324. Somando, você vai chegar, então, que o quinto termo dessa sequência vai ser aí 324 mais 16 dá 340, que é a alternativa A. De amor e beleza, galerinha? Alternativa A. Pausa aí, anota.
Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Então, é muito comum ele misturar exercícios de PA e PG, né? Tudo bem? Então, pausa aí a nota, vou limpar aqui. Então, dessa aula são os dois que eu deixei de fazer, né? Então, na aula 15, esse é o primeiro, né? E eu vou fazer o sexto, que... Vou fazer o quinto, na verdade, tá? Fazer o quinto aqui, o quarto eu já expliquei lá a matéria, mas aqui a ideia é de que ele quer saber o produto dos 6 primeiros termos, né, nessa sequência. Então, você tem lá o primeiro, o segundo, né? Então, você tem lá um APG, né? Aqui, o primeiro é 3, segundo é 6, terceiro é 12, quarto é 24, assim por diante. Então, está aqui o A1, A2, A3, A4, daria para achar aí o quinto seria 48, o sexto 96, só que fica ruim fazendo essa potência, né? Você quer saber o produto dos 6 termos, que seria o quê? A1 vezes A2, vezes A3, vezes A4, vezes A5, vezes A6. Ah, tem fórmula? Tem, mas aqui é mais fácil você mudar a ordem aqui. O que acontece de termos equidistantes? O A1 vezes A6 é igual a A2 vezes A5, como eu expliquei na aula, igual a 3 vezes A4, tá? Que são termos equidistantes. Então, vou mudar a ordem aí. Vou colocar isso aqui como A1 vezes A6, vezes A2 vezes A5, vezes o A3 vezes A4. Bom, então, vai ficar aí, como eu tenho o A13 e o A4, posso dizer que isso aqui é igual a 3 vezes A4. Aqui o A2 vezes A5 é igual a 3 vezes A4. E aqui vou escrever a 3 vezes A4 mesmo. Ou seja, você vai ficar aí com a 3 vezes A4 elevado ao cubo. E o A3 é 12, né? O A4 é 24. Ah, professor, quer escrever em função do A1 vezes o A6. Pode, né? A1 vezes A6, A1 vezes A6, A1 vezes A6. É daí que vem a fórmula, na verdade. A gente tem que usar. 12 vezes 12 dá 144, vezes 2 dá 288. Né? Fazendo 12 vezes 24 dá 288. Então, ao cubo é isso, tá? Então, 288 ao cubo, alternativa D de 8. Beleza? Então, pausa aí e anota aí o exercício. Tudo bem? Pausa o vídeo, vou limpar aqui. Depois, vamos fazer alguns da aula 16, que eu deixei de fazer. Vou fazer aqui o 2. Ele fala lá no exercício aqui, 2 da aula 16. A Secretaria de Saúde de um determinado estado brasileiro necessita enviar 660 estojos de vacinação para N regiões distintas, né? Regiões distintas. Após avaliar as demandas, em cada uma dessas regiões a serem atendidas, estabeleceu o seguinte esquema de envio. Região 1 vai receber X estojos. Região 2, X também. Observe que dos 2X, o X e X. Região 3 é 2X. Observe que a última região aqui recebe a metade do total aí, né? X, 2X e 2X. Região 4, 4X. Se a gente for pensar na outra, vai receber 8X. Daqui aqui dá 8, né? X, aqui recebe X. Quer dizer, a última região vai estar sempre recebendo a metade, né? Tá? Se eu fosse pensar em 2 regiões, aqui a última recebeu metade. 3 regiões, essa aqui recebeu 2x, enquanto que as demais todas receberam 2x. Tá? Esse padrão se repete nas demais regiões, ou seja, serão enviados tantos estojos a uma região quanto for a soma dos que já, ele acaba explicando isso, foram enviados nas regiões anteriores. Então, sempre a última região recebe a metade do todo, né? A última. E vai voltando, né? O valor de x deve ser tal que n é o maior possível, né? Não posso pegar lá, por exemplo, então a gente tem que distribuir aí, ó, 640 estojos. Então, a última região aqui vai receber 320, né? E depois a gente
que vai receber 320. Então, resta 320. Tá? Então, tem 320 aqui. Então, resta outros 320, né? Tudo bem? Só que se eu já jogar 320 aqui, imagine a região 1 aqui e a região 2 aqui. Aí não seria o máximo possível, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Para que seja o máximo possível, você vai voltando até dar o quanto você consegue ser um número inteiro aí, ó, que vai ser 160, restam 160 estojos, né? Essa seria essa última região a receber aqui, né? Essa última sempre recebe a metade do todo. Aí vai voltando, aqui 80, depois eu coloco, isso aqui é a região N menos 1, aqui recebe 80, resta 80. Aqui recebe 40, lá resta 40. Aqui recebe 20, lá restam 20. Aqui recebe 10, resta 10. Só que eu não vou jogar 10 aqui, o que eu vou fazer? Jogo 5 e aí restam 5. Aqui não vou poder dividir em 2,5, então eu jogo 5 aqui, né? E vem do fim para o começo. Essa é a região 1, recebeu X, a região 2X, né? Então, como não tem mais jeito de dividir os 5, né? Fica 2,5, você não vai dividir. Região 2, região 3, região 4. Dá para fazer cálculo? Dá, mas é bem demorado, tá? Região 5, aqui é a região 6, aqui é a região 7, e aqui é a região 8. Então, 8 regiões, né? 8 regiões. E o que acontece? Ele falou que N é o número de regiões, são 8, né? E qual o valor de X? X é 5, né? Então, o X seria aqui o 5, né? Seria o X, aqui o X, né? E o 2X, assim por diante. E X igual a 5. Então, o N vale 8, né? E o X vale 5. Daí, então, ele quer o produto, N vezes X. 8 vezes 5, que vai dar, então, 40. Tá? Então, a gente pegou do fim para o começo, como ele explicou aí, né, que os números históricos enviados aí, a última região quanto, é a soma dos que já receberam, né, anteriormente. Então, pegamos os 640, a última vai receber metade, aí as outras recebem essa outra metade, aí a penúltima recebe metade do que está faltando lá. Beleza? Então, pausa aí, anota aí. Próximo. Vou fazer mais um aqui. Isso é legal, mas envolve a ideia de matemática financeira, de juros compostos. Desejo ter para minha aposentadoria R$1 milhão. Para isso, faço uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Lembra que se você pegar X, aumentar 1%, isso vai ficar X, 1% é 0,01X. Somando, isso vai ficar 1,01X, né? Quer dizer, aumentos de 1%, você multiplica por 1,01. Se for uma vez, se for duas, 1,01 vezes 1,01. A ideia de juros compostos. 1% ao mês, já descontados no imposto de renda. Então, ele que deseja ter R$1 milhão na aposentadoria dele. Já descontado o imposto de renda e as taxas bancárias recorrentes. Se desejo me aposentar daqui a 30 anos, são aí 30 vezes 12 meses, ou seja, vai dar 360 meses. Com aplicações mensais fixas e ininterruptas nesse investimento. O valor aproximado em reais que devo disponibilizar mensalmente é dado 1,01 elevado a 361 ao 1,01 é igual a 36. Bom, então o primeiro depósito, vou falar que é X, ele vai o quê? Ele vai render, ele após 360 meses, ele vai se transformar em, após um mês, eu multiplico por 1,01 a primeira. Após 2 meses, a ideia é de juros compostos, tá? Então, isso aqui vai virar 1,01 elevado a 360 vezes x. Ele vai ter 360 meses aí.
O segundo depósito, você deposita X, só que aí ele já vai render, porque ele vai ter um mês a menos, né? 1,01 elevado a 359, X. Assim por diante, até chegar no penúltimo, no 30º, lá no de 359, depósito, X, esse aqui vai, do 359 para 360, vai ter um só, né? 1,01 a primeira. X. No último depósito, né? Mas no último mês não vai render nada, né? Vai continuar com X, né? Tudo bem? Então, observe que se fosse um mês só, você deposita hoje e daqui a um mês você teria 2 depósitos. Se fosse 2 meses, você deposita hoje, daqui a um mês, daqui a 2 meses, você teria 3 depósitos. Então, cuidado, você vai ter aí, na verdade, você começa hoje, você tem 361 depósitos, né? 361 depósitos. Porque você começa hoje, depositou hoje, daqui a um mês você depositou o segundo, daqui a 3 meses você depositou o terceiro, né? Depósitos. Então, vou mudar a ordem, você vai ter uma PG, que é o quê? Eu vou ter que somar, então, aí, X, depois vai ter 1,01x, 1,01 ao quadrado x, né? Até, isso aqui, 1,01 elevado a 360 vezes x, mas o que você teria que tomar cuidado aí é que você tem 361 depósitos. Você começa hoje, né? Daqui a um mês você já deposita o segundo, daqui a 2 meses você deposita o terceiro. Deixa eu apagar aqui. Bom, então você quer aí uma soma de 361 termos. A soma que a gente viu lá, a soma de 361 termos é o A1, razão elevado a n menos 1, ou razão elevada a n, né, 361, menos 1 aqui, sobre razão menos 1. Você quer ter essa soma, você quer que seja igual a 1 milhão que é 10 a sexta, né? O A1 é o x, né? A razão é 1,01 elevado a 361, que ele me deu aí aproximadamente 36, menos 1, sobre a razão, que é 1,01 menos 1. Você vai ficar com 10 a sexta igual a x. Aqui, então, vou pedir para aproximar como 36 menos 1 sobre 1,01 menos 1 vai dar 0,01, que é 10 a menos 2, né? Das casas. Então, vai ficar 10 a sexta vezes 10 a menos 2 igual a x vezes 35, que é o 36 menos 1. 10 a sexta vezes 10 a menos 2 vai dar 10 a quarta. Mantém a base, somos expoentes, igual a 35x. Bom, passo dividindo, isso aqui vai dar 10.000 sobre 35. Daí é para dividir por 5 em cima e embaixo, né? Fazendo essa conta aí, você chega aproximadamente aí de cabeça 286, tá? 285 e uns quebrados, né? 286 reais. Ele falou em valor aproximado. Ok? Então fica aí a alternativa B de bola. Tudo bem? Então esses eram os que estavam faltando aí da aula, né? Então, eu comentei que ia fazer para vocês, tá? Então pausa aí. Então, um abraço. Até mais.